Glória a Deus, amém? Quero ministrar nessa noite. A gente teria talvez tanto assunto, né, para falar dentro desse tema, mas eu sinto de falar alguma coisa a respeito de honra, né? Uma palavrinha para esse tempo é honra. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Você está em casa, né? Para um pouquinho e pensa: você tem honrado? Amém, queridos? Você tem honrado? A honra, queridos, é algo que é bíblico e ela é direcionamento de Deus, é ordem de Deus. Por exemplo, o que nós fizemos agora há pouco, aqueles que são dizimistas, que entendem o que é dizimar, o que entendem o que é ofertar. A palavra de Deus fala assim, ó, que diz, Provérbios dizendo: honra o Senhor com as primícias da vossa renda. E ele tem uma promessa aí. Qual que é a promessa? Alguém lembra a promessa que tem depois? Oi? Pode falar alto. Ah, é a máscara, pastor. Não, não é máscara não. Fala agora que você citou, né? O que é? Honra ao Senhor com as primícias da vossa renda e... Ninguém sabe, gente. Seus celeiros. Amém? Honra o Senhor com as primícias da vossa renda e se encherão fartamente os teus celeiros. Amém, queridos? Ah, pastor, eu não tenho celeiro, né? Celeiro é só para os queridos. É uma palavra que foi dada naquele tempo. Agora, o que é um celeiro para nós hoje? É a nossa casa. Quantos querem ser cheios do celeiro cheio? Queridos, mas talvez você está com dificuldade de saber o que é honrar a Deus com as primícias. Como que vai encher os teus celeiros? Consegue entender? Queridos, a honra é algo tão profundo, que é algo que fala de honrar é você. Eu quero ler para vocês algo que no grego, a palavra honra, ela significa fixar um valor. A palavra honra significa estimar ou reverenciar. Honra, queridos, é fazer diferença. Honra é você ter distinção, é colocar acima das coisas. Quando fala honra ao Senhor com as primícias da vossa renda, está falando, coloque o Senhor no lugar de devido, coloque o Senhor no lugar de direito, eleve ao Senhor, fixe o teu valor, que tudo que você tem, eu estou falando agora financeiramente, porque estou dando o exemplo do dízimo que nós fizemos agora, mas queridos, o primeiro momento da nossa renda, que vem nas nossas mãos, se tratando de finanças, nós temos que falar: Senhor, tudo que vem em mim é teu, tudo que tem, o Senhor tem, pertence ao Senhor, o Senhor tem me dado. É tão gratificante saber que, Senhor, nós não somos nada, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos dá. Amém, queridos? E quando fala que honra o Senhor com o primeiro, vem a sua renda, entrou nas tuas mãos, Senhor, eu consagro a Ti, entrego aquilo que pertence a Ti. E quando nós fazemos isso, querido, é a promessa do Senhor, honra o Senhor, e se encherão. O que é encher para você, querido? O que é encher? E que medida você quer que seja enchido? Que medida que você quer que se encha? Mas, querido, se nós não temos honra, não tem recompensa. E toda honra, ela tem uma recompensa. Se eu honro, tem recompensa. Se eu desonro, eu tenho a recompensa da desonra. E aquilo que, como eu falei, teríamos talvez tantos assuntos, muito tempo para falar sobre isso. Mas eu quero me fixar em alguns aspectos nessa noite, neste lugar. Então, queridos, honra é você fazer diferença, é distinção, colocar acima no lugar de direito. E além do mais, a honra, presta atenção, queridos, honra, ela libera o poder de Deus, ao passo que a desonra impede grandemente. Se eu honro, eu estou declarando assim: olha, eu estou liberando para que o poder de Deus venha sobre a minha vida. Agora, quando eu não honro, eu estou impedindo que a grandeza do Senhor, que o poder de Deus seja manifestado sobre a minha vida. Toda verdadeira honra, ela tem origem no lugar, queridos, e é no coração. Toda verdadeira honra, ela tem lugar no coração. Então eu quero falar para você, e isso é para a minha vida também nessa noite, que o primeiro lugar de honra é o nosso Deus. A Ele seja toda a honra. 1 Timóteo 1,17, queridos, eu vou ler rapidamente, você pode anotar. 1 Timóteo 1,17 diz: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, Ele é invisível e imortal, Ele é o único Deus. Amém. Honra e glória a Deus.
Filipenses 4:20. Agora toda a glória seja dado a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Amém, queridos? A Ele a honra, a Ele o lugar de direito, a Ele é o lugar de adoração. Nós pertencemos a Deus, e a Ele seja a honra e a glória. Amém, queridos? Agora, o que nós precisamos tomar cuidado, e que isso precisa chamar a atenção do nosso coração, que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, olha que Jesus declara em Mateus 15, 8 e 9, ele dizendo: este povo, ele me honra com lábios, mas o coração está longe de mim, a sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Queridos, nós vivemos num tempo que, se nós não entendemos o que é honrar a Deus, se nós entendemos que toda a glória, tudo que nós fazemos, o emprego que nós temos, a família que nós temos, aonde nós vivemos, o que pertence a nós, se nós precisamos entender que toda a honra e toda a glória precisa ser para Deus, nós vamos ficar no engano, porque Jesus, a própria palavra de Deus que nós lemos agora diz: olha, este povo, ele me honra de lábios. Querido, quantas pessoas falam com os lábios, mas o coração, queridos, é a sede. O coração é onde tem os sentimentos, as emoções, aquele lugar onde, se aquele coração está firmado em Deus, ele vai refletir aquilo que é para Deus. Porque a palavra também de Deus nos diz em Provérbios que onde estiver o teu tesouro, o teu coração vai estar alinhado naquilo. Se nós temos o nosso tesouro em honrar a Deus em tudo que nós temos, sabe, querido, nós precisamos fazer, quando nós acordamos, nós temos que dar honra a Deus. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Porque se o coração está batendo, se o sangue está ali correndo, queridos, é uma permissão, é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, e nós vamos dar a honra. Senhor, muito obrigado, Senhor, e toda a glória seja ao teu nome. E nesta manhã eu clamo a ti, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, seja adorado, Senhor, seja adorado nessa hora, e me leve a tudo que eu fizer, seja por ações, seja por palavras, eu adorar o teu nome. Não seja simplesmente o falar, queridos, porque tem tanta gente falando, mas quando você confronta, quando você anda, presta atenção, quando você anda um pouquinho mais com aquela pessoa, você começa a falar: peraí, tem alguma coisa em desconexo. Porque a pessoa fala de um Deus, fala de uma igreja, fala de uma família, mas quando eu começo a andar com ela, eu vejo que aquilo que ela fala não condiz com o que ela faz. E isso é o cuidado que nós precisamos ter, queridos. Porque nós somos muito fáceis de serem enganados pelos outros. Pode até ser, mas nós somos muito fáceis de serem enganados por nós mesmos. A palavra de Deus diz em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem. E a essência dessa palavra, queridos, não é você ter que, olha, maldito é o Samuel que confia no outro. Não, maldito é o Samuel que confia no Samuel mesmo. O apóstolo Paulo declarava, maldito, miserável homem que sou, quem me livrará? E ele diz: eu esmurro o meu corpo e o coloco, eu reduzo ele a fazer o quê? A servidão. E ele começa a declarar: porque em mim está a querer fazer o bem, mas há uma luta dentro de mim, quando eu vejo eu já fiz o mal. Porque, queridos, o Espírito de Deus, ele vem para morar no nosso espírito, e se o nosso espírito está sendo abastecido, se o nosso espírito está realmente ligado no Senhor, dando honra para Ele, glória para Ele, tudo é para o Senhor, a nossa carne vai ficar quietinha, porque carne, alma, aquieta-se diante do Senhor, eu louvarei, eu darei a Ele honra e glória. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então nós vamos subjugar este lugar, e a honra e a glória sendo dada ao Senhor em tudo. E por isso que Jesus falou: olha, este povo, ele honra-me com os lábios, mas o coração está tão longe. A sua adoração é uma farsa. Queridos, precisamos tomar cuidado. Tome cuidado, mesmo com a máscara aí do lado. Fala para quem está ao teu lado, cuidado, para que a sua adoração a Deus não seja uma farsa. E como que nós podemos, querido, fazer uma adoração farsa? O próprio texto fala aqui, ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. E nós precisamos alinhar a nossa vida, querido, para realmente nós termos os pensamentos que vêm do alto.
Amém, queridos? Do alto, do Rei da Glória, venha o teu reino sobre nós. Amém, queridos? Então eu quero, esse primeiro aspecto, colocar aqui. Em primeiro lugar, queridos, da nossa honra, nós precisamos honrar a Deus em todas as coisas. Honrar a Ele está em primeiro lugar. E por causa do Senhor, eu quero que vocês abram a tua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 a 15. 1 Pedro 2, 13 a 15. A honra em primeiro lugar está quem, queridos? Quem que é em primeiro lugar? Deus. A honra, toda a honra é a Ele. 1 Pedro 2, 13 a 15 diz assim: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Queridos, aqui o apóstolo Pedro está escrevendo, olha, por causa do Senhor. Agora presta atenção nessa palavra, queridos. Por causa do Senhor, por Ele é total, Ele é quem nos fez, Ele é quem nos chama. Então por causa dEle, submeta-se às autoridades. Queridos, porque se nós olharmos naturalmente, tem coisas no âmbito natural que fala de autoridade, que se nós olharmos naturalmente falando, não dá vontade. Se você olhar naturalmente, pelo momento, você não consegue submeter. É por isso que eu creio, e me chamou muita atenção que o apóstolo Pedro está falando, olha, por causa do Senhor. Vamos dar um exemplo, por exemplo, nós temos os governantes, que a Bíblia fala, olha, submeta aos nossos governantes, né, orem por eles, estejam submissos às ordens. Queridos, por que nós estamos usando, vamos ser bem franco, por que você está usando máscara hoje? Alguém pode dizer, por que você está usando máscara hoje? Oi? Não dá para entender, gente, fala bem assim. Por causa de uma ordem, de um decreto. Agora te falo uma coisa, se não tivesse o decreto agora, quem sabe alguns, não, eu quero me preservar, mas dá um exemplo que não precisa nem parecer na cama. Se não fosse o decreto, quantos estariam usando máscara hoje à noite? Olha lá, né? Sim, tem que ser sincero, é isso aí mesmo, querido. Agora, por que nós estamos? Agora eu te falo uma coisa, esse decreto, por mais, se a gente for colocar aqui, queridos, e isso que dá muita confusão, se a gente for colocar aqui, se a gente for fazer em votação, você acha que vale a pena usar máscara? Metade vai falar, não, eu acho que não, porque tem isso, porque se você joga fora gás carbônico, depois vai de novo, tem que lá. Daí outro vai falar, não, mas se o outro está respirando alguma coisa, eu estou protegido, o negócio. Então nós teríamos diversas situações aqui, sim ou não, queridos? Opiniões. Mas o que está prevalecendo é algo que é um decreto, então nós estamos debaixo dessa submissão. Agora, se nós estamos debaixo dessa submissão, tem bênção sobre nós, queridos? Sim, porque Deus colocou que nós temos que estar debaixo de autoridade dessa submissão. E é por isso que como a igreja, nós temos visto, que não só aqui, mas no Brasil, no mundo, as autoridades, assim, prefeitos, governantes, eles estão ficando assim espantados com o que está acontecendo com a igreja. Porque a igreja, daqueles que servem ao Senhor, são um dos únicos meios que o pessoal não está tendo problema. Por que não está tendo problema? Porque nós sabemos da responsabilidade que temos. E é essa responsabilidade que nós precisamos passar para frente, passar para os nossos filhos, ensinar os outros, querido. Você pode ver que na palavra de Deus sempre fala, submeta às autoridades. A única forma que você vai encontrar na Bíblia, que não é para você obedecer às autoridades, é quando eles colocam em ponto ou a lei ou Deus. Você escolhe o que você deseja. É aquilo que os apóstolos falaram, nós não podemos falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós vimos e daquilo que nós temos experimentado. Nós podemos te obedecer em todas as outras coisas, mas em escolher Deus nós louvamos ao nosso Deus. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Amém, queridos? Então, submeter a autoridade é uma bênção para nós. E aqui, Pedro está falando, olha, e presta atenção, queridos. E nós falamos, vou fazer isso porque, vou fazer isso porque eles têm governantes que nós já tivemos, e glória a Deus, pelo menos eu espero, a gente tem orado e tem visto que Deus tem feito grandes coisas na nossa nação.
Amém? Você crê nisso, querido? E corrupção mesmo, nós precisamos orar para que cada vez se levante para ser desmascarado e cair por fora. Mas nós entendemos, querido, que o Pedro falou aqui algo que é uma chave para nós. Pedro, ele começou falando, não, por causa do Senhor, submeta a autoridade. Porque se o Senhor fala, queridos, Ele traz a recompensa para nós. E se nós não obedecemos, querido, nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nós vemos aqui. Nós vamos impedir que a graça, nós vamos impedir que o poder de Deus se manifeste sobre a minha vida. Então, queridos, é uma decisão, é uma escolha que nós temos. Se eu me submeto a uma autoridade, eu vou ter recompensa daquela autoridade. Por quê? Por causa do Senhor. Porque o Senhor que me vê em secreto, é Ele que recompensa. Então não tem a ver. Você pode falar, não, eu obedeço a autoridade e tal. Mas lá no teu carro, nas BRs, andando pelas ruas, lá no teu trabalho, nas notas fiscais. Queridos, não é todo mundo da igreja que vê, não é o pastor que vê e nem quero ver, queridos. Tem muita gente que tem medo de pastor, tem medo de líder. Eu vou contar para o líder. Queridos, dá a impressão que é uma coisa... Queridos, a palavra de Deus fala que você não precisa ter medo de homens, mas você precisa ter medo do Deus, que Ele pode dar uma palavrinha e você cair fulminado, pode matar. Ananias e Safira queriam enganar quem? Pedro estava lá, ele falou, tanto faz se ele vender, senão eu estou aqui recebendo porque Deus mandou. Agora, rapaz, ele falou, você veio aqui, você não está nos enganando, você está tentando enganar o Espírito de Deus. E não foi Pedro que falou, e agora vem fogo do céu e mata esse homem. Não, querido, veio da parte de Deus, justiça e julgamento sobre aquele homem. Sua mulher veio um tempo depois e falou assim, não, foi isso mesmo, não, nós estamos honrando, presta atenção, estamos honrando a Deus. Falou, olha, vocês não venderam, não era de vocês, façam o que vocês quisessem, mas o que vocês estão fazendo no coração, não é aquilo que seus lábios estão falando. E caiu morta. E a Bíblia fala que através dessa atitude, todo o povo caiu, veio um temor. Queridos, eu quero declarar sobre a minha vida, em primeiro lugar, sobre as nossas vidas, que tudo que vem sobre a autoridade de Deus sobre nós, venha trazer sobre nós temor do Senhor. O temor do Senhor, a palavra de Deus diz que é o princípio da sabedoria. E nós precisamos ser homens e mulheres que precisamos muito nesse tempo viver diante da sabedoria de Deus. Amém, queridos? Ser sábios. Então, é muito importante que Pedro comece a falar, olha, é por causa do Senhor. É por causa do Senhor, queridos, que a honra, ela traz recompensa. Nas autoridades civis, como eu já falei. Algo que tem, sendo realmente de uma forma tão terrível assim, queridos. Eu lembro que eu anotei algumas funções, alguma parte de honra, mas coloquei aqui professores. Agora te pergunto, quantos professores têm sido honrados nesses dias? No geral, você acha que tem honra para professores, queridos? Que os alunos têm honrado professores? Agora, quantos viram, ou quantos já honraram professores? Sim ou não? Quantas vezes, querido, a gente saía, professor tinha que ter um monte de sacola para levar, né? Levar presentinho, levar coisa, que você percebe que não era uma coisa de, era de coração. E a gente percebe muitos professores, queridos, quantas vezes os pais ficavam até assim, até com o Tiago e a Mariana mesmo há um tempo, né? Que você vai falar alguma coisa assim, não, porque a minha professora falou isso. O meu professor, então dava mais valor, mais crédito, né? O que a professora falou do que dentro de casa. Eu falei, peraí, vamos ajustar aqui. Mas hoje, querido, quantas pessoas enfrentando, quantas professoras sendo espancadas dentro de sala de aula? Sim ou não, gente? Porque é uma coisa, queridos, que talvez com os lábios falam, mas o coração do povo, das crianças, está sendo tão terrivelmente. A gente nunca viu, queridos, crianças passarem o que estão passando nesta hora. Sabe, eu não quero trazer um peso assim, não era nem nesse aspecto, mas eu estou lembrando aqui do que a pastora compartilhou comigo essa semana, de uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos de idade, não sei se, acho que ela é em Minas, eu não sei qual cidade foi. Foi, né? Que a mãe chegou para a criança e falou, olha, você está muito tempo no celular, no computador, eu vou cortar de você. Cortou, tirou o celular, tirou o computador.
E falou: você não vai, você está trancado, você fica trancado nesse quarto o tempo todo, vou tirar de você isso. E tirou por um tempo, daquele tempo. E a mãe saiu para levar, acho que a sua mãe, a avó da criança no médico, alguma coisa, e a criança ficou num apartamento lá com a empregada, com a pessoa que estava fazendo limpeza. Essa criança tentou sair do prédio, o porteiro não deixou, 9 anos, mas falou: não pode, não tem autorização, subiu de novo. E ela foi lá, pegou uma tesoura, uma tesourinha dessas de escolar mesmo, cortou a tela da grade da janela e se jogou. E parece que já era da janela, já era na rua, e uma pessoa passou. Agora eu te falo, queridos, como que está o coração dessa mãe hoje? Qual que é o sentimento? Mas o que falta ali, queridos? E isso é um alerta para nós, para todos que estão aqui como pais. Querido, cuidado com o que você tem feito com teu filho. O que está entrando no coração do filho, onde a mãe fala um não, e a criança logo depois, queridos, 9 anos. Espírito de rebeldia, o espírito de falar, é desse jeito, e vai lá. Então, queridos, o que ela está ouvindo? O que é esse celular? O que é a internet ligado o tempo todo? Trancado no quarto? Você tem visto o que teus filhos têm visto, né? Olhando o que eles estão presenciando? Qual tipo de conversa que está tendo? O que está recebendo de influências? Queridos, e está aí. Conversando com alguns psicólogos, falou que nunca eles atenderam tantas crianças como estão atendendo. Isso para não falar, né? Estou falando criança que é um novo, mas os adultos, o negócio tem piorado mais ainda. Tem psicólogo procurando psicólogo. É sério, gente. Tem psicólogo que está falando assim, não tem jeito. Alguns que estão tendo um pouquinho de entendimento, falam, olha, eu não consigo atender. E está levando para as igrejas. Falou, você precisa de uma igreja. Você precisa de oração, você precisa de lá. O meu nível não tem. Tem pessoas que estão tirando férias antecipadas. Psicólogo falou, eu não estou aguentando mais, eu tenho que sair para algum lugar para... Psicólogo tomando antidepressivo. Para eles é mais fácil, né? Eles se auto-receitam, né? Receita lá, vou pegar o tarja preta lá, vai já... Não era para mim, não tem, mas tem a ver com isso, queridos. Porque é onde que está faltando? Muitos lugares, queridos, você está perdendo a honra. Você está perdendo a honra de uma autoridade que Deus falou, que Pedro falou, olha, por causa dele. É por causa do Senhor nós devemos honrar. E eu estava pensando nisso, querido. Eu não lembro, queridos. E se eu fiz isso, eu não lembro. Meu pai deve estar... Pai, o senhor está me assistindo agora, depois você pode falar, me puxar a orelha, negócio. Mas eu não lembro um dia sequer que eu levantei a voz para o meu pai. Agora hoje, queridos, filhos, batendo boca com o pai é mole. Sim ou não, queridos? Aonde que está a honra? Tem se perdido a honra, queridos. E por ter se perdendo honra, está se perdendo a recompensa. E ao contrário, a bênção de Deus, que está sendo assim, travada de abençoar muitos de nós. Eu coloquei, mas aqui falei de professores, patrões, mentores, esposas e esposos, queridos. Eu poderia falar de relacionamentos, das esposas, mas vou falar agora também, vou puxar um pouquinho assim às vezes o homem leva tanta burdoada, né? Quero agora. A palavra de Deus fala, querido, não é se alguém está fazendo bem, está fazendo o que eu quero, que eu devo honrar. Não, eu devo honrar porque Deus mandou, é por causa de Deus. Não tem a ver com a pessoa, é pelo nível de autoridade que foi delegado. Quantos entendem isso, querido? Amém? Não é aquele negócio, não, mas não fez para mim, não fez aquilo por mim, então não vou honrar, não fez isso, eu não vou fazer. Mas a Bíblia fala, mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Submeta-se a ele. Ah, mas o que eu ganho com isso? Talvez você não vai ganhar nada do marido, mas o Senhor que te vê, Ele vai te recompensar, vai abençoar a tua vida tremendamente. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite, queridos? Agora, homem de Deus também, nós precisamos tomar um cuidado, porque se você não honra patrão, se você não honrou teu pai, não honra figuras de autoridade que tem sobre você, o que você vai trazer para dentro da sua casa? Desonra. E a honra tem recompensas.
sobre nós, amém, queridos? Filhos com seus pais. E eu quero ficar um pouquinho mais aqui também na Efésios capítulo 6, na parte de honrar pai e mãe. Tem pessoas que falaram: Deus amado, o que eu vim nessa noite aqui? Você vê porque o Espírito de Deus quer te encher de algo, de você entender, de nós entendemos que quando nós honramos, querido, há uma recompensa sobrenatural e tremenda sobre nós. Amém, queridos? Talvez está travada a tua vida porque está faltando honra. Efésios 6, de 1 a 4 diz: Filhos, obedeçam a seus pais ao Senhor, porque isso é... O que está na tua tradução aí, né? Aqui nessa versão, mano, porque é certo fazer. Quem tem outra versão? O que está falando? Porque é justo. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo escrevendo: filhos, obedeçam os pais, porque não está dando uma justificativa, falou porque é certo, porque é de Deus, amém? Honrem seu pai e a sua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Queridos, qual é o primeiro mandamento que a Bíblia nos diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, semelhantemente, esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você vê em ordem que ele se diz os mandamentos, se eu não me engano, honrar pai e mãe é o quarto mandamento. Mas aqui fala que este, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, porque tudo te irá bem, e você terá vida longa. Queridos, quantos jovens perdendo a vida? Por quê? Grande parte, querido, falta de honra. Porque se honra, tem vida longa, é promessa. Se eu honro o pai e mãe, eu tenho promessa na parte de Deus que eu tenho vida longa. E tudo vai bem. Vai bem aonde? Vai bem no seu trabalho, vai bem nos estudos, e você vai ter um casamento abençoado. Tudo vai bem a partir da honra. É o primeiro mandamento que existe uma promessa. E Malaquias 4:6, é um texto que todos nós conhecemos, diz assim, olha aí: e ele, o Senhor, aquele que vem para trazer esse arrependimento nos corações, nas nossas vidas, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu quero, queridos, eu sei que é pouco tempo que nós temos de falar tanta coisa sobre honra, mas eu quero declarar isso, queridos, que realmente que possa ficar no nosso coração. A honra às autoridades, todas elas, ela traz benefícios para nós, ela traz recompensa. A recompensa é em cima daquilo que eu faço. Eu fiz. Qual que é a recompensa do trabalho? Salário. Qual que é a recompensa do pecado? Morte. Qual que é a recompensa da honra? Querido, nós temos celeiros abertos, bênção de Deus em todas as áreas. Se eu honro pai e mãe, eu vou bem em tudo. Tudo te irá bem. Agora eu quero partir algo, queridos, eu quero colocar no nível de igreja agora também, nível espiritual quanto a isso. Pastores, que eu posso dizer também que muitos, queridos, e quando Deus tem colocado, é pastores. Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam, honrem. 1 Coríntios capítulo 4, 15 a 21. O escritor aos Hebreus 13:17 diz: olha, obedeçam aos seus líderes, submetam às autoridades. Presta atenção, queridos. Mas o meu líder fez isso, o meu líder fez aquilo. Queridos, mais uma vez, é por causa do Senhor. Se você está debaixo de uma liderança, se o líder fez errado, imagina, queridos, se você for honrar e obedecer teu pai, só se ele fizer tudo certinho. Quem que conseguiria obedecer o pai e mãe, queridos? Nós obedecemos pai e mãe não porque, ele fez certinho, ele não me deu dinheiro, ele não me deu mesada, o meu pai não tem feito as coisas. Isso não, que não obedecemos porque ele está fazendo as coisas. Nós obedecemos porque é mandamento do Senhor.
Como Pedro falou, olha, por causa do Senhor, se eu obedeço, eu vou colher. Embora meu pai tenha isso, embora você pode falar, poxa, mas pastor, que você não conhece, ou não conheceu meu pai. Eu não conheci, mas Deus conheceu, e Deus conhece teu coração. Se você te permaneceu honrando, independente da situação, independente das circunstâncias, a recompensa está aí sobre a tua vida, querido, para você tomar posse. Mas agora, não deixe isso te reproduzir na tua vida, porque senão os teus filhos vão pegar uma recompensa que está no teu coração também. Reprodução. E é muito sério, porque o pai, ele traz uma identidade para o filho. E nós temos muita responsabilidade, querido, diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 a 21, ele diz, olha, pois, ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio de boas novas que lhes anunciei. Portanto, eu suplico-lhe que sejam meus imitadores. Por isso, eu enviei Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como eu sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que eu não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, então eu verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Eu devo ir com vara para castigá-los? Ou eu devo ir com amor e espírito de mansidão? Queridos, Paulo está falando para alguém do que ele conhecia. Sabe o que acontece, queridos, hoje? Muitas pessoas têm trazido, e se a pessoa não tem essa comunhão, essa aliança com Deus, ela não vai de fato, em nenhum momento, conseguir honrar as pessoas. Porque, queridos, as pessoas vão honrar de acordo com o que pode me dar, o que eu vou ganhar com isso. E na verdade que nós honramos por causa do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que se eu honrar, eu tenho recompensa do Senhor. Queridos, a recompensa de homens é isso que muitas vezes tem tantas crianças se perdendo, porque o pai está prometendo o quê? Filho, se você fizer isso, eu vou levar você para Disney. Filho, se você tiver, você vai ganhar um tênis, não sei o que lá. Filho, se você fizer isso. E a criança, pai, eu te honro. Por que você está honrando? Porque meu pai vai dar. Porque minha mãe vai dar. Por que eu estou... Queridos, isso são coisas que vão perecer. Enquanto isso é impregnado, queridos, e por isso toma cuidado, porque a internet, queridos, aquilo que estão colocando de lixo diante dos filhos, diante de uma televisão, diante de tantos meios de comunicações tem assim, não tem nada a ver do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia fala, queridos. E o nosso Deus traz uma palavra ao nosso coração. E Paulo, ele diz tão, com tanta clareza, no versículo 15, diz, olha, porque ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, sabe o que ele está querendo? Mesmo que você fale, poxa, não, mas tal pessoa tem conhecimento nisso, eu estou pegando isso. Que eles é importante você ter conhecimento, mas ele fala, você não terias, portanto, paz. E Paulo está falando de paz espiritual, que pode chegar na tua frente e falar, olha, eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. E sabe o que tem acontecido, querido? A gente vê tantas pessoas, estou falando do âmbito espiritual, negociando de pessoas, tanto saindo de igreja e voltando, não pode, não aguenta ser confrontado numa palavra, também vou sair da igreja, eu vou parar. Mas por que, queridos? Nós estamos aqui, e Paulo falou para a igreja, escuta, vocês estão falando que eu não vou até vocês, mas eu vou, na medida que o primeiro momento que eu conseguir, mas vocês querem que eu vou com vocês, até vocês, com vara para castigá-los, ou com amor e espírito de mansidão? Porque tem gente falando, tem muitas vozes falando, tem situações falando, e ele falou, muitos se tornaram arrogantes, pensando que eu não irei visitá-los, mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, então eu verei esses arrogantes, se apenas fazem discurso, pretensiosos, ou se tem de fato o poder de Deus. Queridos, não é fácil. Eu te pergunto uma coisa, para quem é pai, é fácil você disciplinar teu filho?
É fácil você falar, filho, vem aqui, eu vou te corrigir agora com a vara. Não é fácil, mas é necessário. Porque a palavra de Deus fala, se você pegar o teu filho e corrigir da forma correta, com vara, ensinado, diante do Senhor, você vai livrar a alma da criança do inferno. O que é ser corrigido no espiritual? Muitas vezes é palavras que falam, olha, querido, não é fácil. Não é fácil você confrontar. É fácil as pessoas falarem mal, queridos. É fácil as pessoas virem com porque não fez isso, porque não fez isso. Mas quando você confronta com a verdade, você vê que ali não tem poder de Deus. Simplesmente alguém. Então Paulo falou, olha, vocês podem ter tantos mil mestres em Cristo, que vão lá e falam, olha, e Jesus está fazendo. Tem muita gente, queridos, mas você tem pessoas que confrontam a sua vida? Você tem sobre a tua vida pessoas que vêm e falam a verdade que você precisa ouvir? É por isso que é muito perigoso, querido, você ficar entenda o que eu vou falar, tá? Talvez muitas vezes você fica lá ouvindo palavras e palavras na internet. Não, porque eu vou buscar uma palavra, você ouve uma palavra que está, querido, a pessoa vai lançar uma palavra, mas ela não te conhece. Ela não conhece o teu dia a dia, ela não conhece o teu relacionamento conjugal, ela não conhece a tua família, ela não conhece o que você é dentro da igreja, ela não conhece se você levanta as mãos com o coração sincero para adorar a Deus, ou se você simplesmente marca uma presença. Agora, quem te conhece, querido? Quem Deus colocou para pastorear a tua vida? Quem é aquele que liga para você, vamos orar? Sabe, querido, muitas vezes nós ficamos bravos com situações, nós vamos entender, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo muitas coisas, mas eu te obedeço, porque eu quero a recompensa que vem do Senhor. Porque no Senhor, queridos, nós temos o sim, nós temos o não, e nós temos o espera. Quando estão entendendo, queridos, o que Deus está falando conosco nessa hora? Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, a palavra de Deus fala que, se a gente for assim, que nós não éramos filhos. Nós nos tornamos filhos, queridos, através de Jesus, mas nós não éramos. E o versículo 12 diz, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de uma paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Queridos, nós estamos numa família que ela é espiritual, que ela nasceu através de uma obediência a Deus. O que foi apresentado ao teu coração, querido, foi Jesus. Você abraçou Jesus? É Jesus que está dominando? É Ele que tem o trono das nossas vidas? Porque muitas vezes as pessoas podem falar, foi o que Jesus falou, olha, esse povo, na qual ele me honra de lábios, mas o coração está longe de mim, está tão longe. E por que eu estou falando de tudo isso? Que eu estou falando de coisas naturais. Líderes, supervisores nesta casa, nós como pastores, querido, nós procuramos realmente, há um zelo no nosso coração. Podemos errar, temos errado muito. Mas eu posso dizer, nós não temos errado, queridos, por mau caráter, negócio de caráter no nosso coração. Temos errado talvez por excesso de zelo, ou por não fazer algumas coisas, e tem consequências que muitas vezes nós temos com isso. Mas eu quero dizer para a tua vida, queridos, há um temor no nosso coração, pela palavra de Deus. Então, queridos, quando se fala de honra, ela não é fácil, porque ela não fala apenas da boca, queridos, ela fala de atitudes do coração. Sabe, porque muitas vezes você pode falar, pastor, eu estou aqui sentado, mas não, né? Mas no teu coração você fala, mas eu estou mesmo é de pé. Porque não é o que os olhos veem, é o que eu creio, é o que eu vivo no Senhor. Então, queridos, é mais fácil você abrir o teu coração para aquilo que vai te dar realmente uma recompensa, ou você ficar ouvindo tantas coisas e não ter aquilo que Deus colocou para cuidar da tua vida no teu coração. E eu quero dizer, queridos,
Senhor sabe o que eu tenho, o que eu estou falando, queridos, do nosso coração, da oração que nós temos tido nesses dias, eu e a pastora. O Senhor sabe do zelo que nós temos por esta casa, sabe do zelo que nós temos pela palavra de Deus. Eu quero declarar no teu coração, queridos, viva para honrar. Honre no natural, mas honre no espiritual, o que Deus tem colocado sobre a tua vida, de homens e mulheres, para cuidar de você. Ah, mas eu estou tão carente, estou precisando. Queridos, eu posso dizer, eu tenho falhado com muitos e vou falhar muito mais. Mas eu te pergunto, né, talvez assim, quando que você veio e falar assim, pastor, vamos orar? Queridos, eu falei com uma pessoa nessa semana, falei, querido, olha, talvez, pastor não vem na minha casa, ou no market comigo, queridos, muitas vezes nós precisamos de um minutinho para nós abrir o coração e fazer uma oração que lá já resolve tudo. Sabe, eu estou abrindo o coração, queridos, realmente. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, esse lugar existe um amor tão grande da parte de Deus, há uma presença de Deus. E é uma honra, queridos. Eu até anotei aqui, né, quando falei de honra de pastores, queridos, nós temos, presta atenção, temos um zelo tão tremendo pelos pastores que cobrem a nossa vida, pastor Davi e pastora Mônica. Tem decisões na nossa vida, queridos, envolvendo até os nossos filhos, envolvendo coisas que quando nós repartimos com eles, falo, pastor, nós estamos assim, porque às vezes, querido, você está vendo uma coisa, tem gente que vem com algo espiritual e está vendo outra. E muitas vezes nós tivemos que mudar a nossa maneira de agir, de pensar, não porque o homem falou, não porque os nossos olhos foram abertos diante de uma palavra de Deus. Porque você não vai ver eu e a pastora realmente chegar e falar para vocês assim, querido, não faça isso. É lógico, se a gente vê que você está morrendo ali, vai cair, então nós temos que, nós vamos falar, queridos, olha, a palavra de Deus diz assim, a escolha é tua. Entende, queridos? E eu posso dizer, queridos, que momentos que nós tivemos, nós voltamos para a oração, orando junto, clamando ao Senhor. E eu posso dizer para vocês, querido, aquela decisão que talvez nós tomaríamos seria a pior que nós teríamos. Nós estaríamos colhendo coisas terríveis. Mas hoje nós estamos colhendo coisas que nós começamos, tem coisas que você faz na hora, em Deus você não entende. Mas lá na frente você vai ver que Deus te livrou e que Deus está te levando a um lugar melhor e maior dele. Então somente por quê? Pelo preço da honra. Honra. Não dá vontade de parar de falar, gente, aqui, né? Tantas coisas, mas olhando para a pastora, queridos, eu vejo um coração tão tremendo. E o tempo que ela teve com o pai dela, nesses dias antes de o pai dela ser levado, querido. Ela pode compartilhar um negócio que, pelo menos 2 dias que ela teve, 2 meses, né? No hospital, nesse tempo. Talvez foram os 2 melhores dias que ela teve com o pai em toda a vida dela. De falar coisas do que? Naturais? Não, falar de coisas celestiais, espirituais. Momentos de cura, momentos de perdão e momentos de honra. Momentos de honra. Porque a honra, queridos, presta atenção nisso, a honra ela traz recompensa. Ela não tem a ver naquilo que você está vendo, gente. Não é aquilo que eu estou vendo, não estou vendo um pai assim, estou vendo uma mãe aqui que não liga, blá, blá, blá. Querido, honra ao Senhor, de todo o teu coração. Agora, quando você honra pai e mãe, quando você honra uma autoridade que está sobre a tua vida, isso é só bênção que traz. Mas eu te peço uma coisa, em nome de Jesus, nessa noite, querido. Não honre de lábios. Não vai para falar para alguém apenas de lábios. Fala, estou junto com você, pode chover o que foi. Queridos, porque é aqueles que na hora, no primeiro aperto, queridos, você vê que você está sozinho, porque todo mundo cai fora. Mas de fato, querido, tem o teu coração no Senhor. E mesmo se você ficar sozinho, presta atenção, aí que está a grande diferença, querido. Mesmo que você está, se você vê o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, vocês podem ter muitos mestres que te ensinaram, mas vocês não têm muitos pais. E Paulo começa a falar de alguns, olha, eu sou pai de vocês, e ele fala, olha, eu estou enviando aquele que é meu filho na fé, Timóteo, que eu sei quem é, andou comigo, me conhece, sabe quem eu sou, eu sei quem ele é um pai que cuida. Que Paulo escreveu para Timóteo, falou, Timóteo, vem, traga isso, mas Timóteo, quero pedir uma coisa, olha, toma, naquela época eles tinham muito vinho, toma um pouquinho de vinho, por causa do teu estômago, que você tem um problema nessa área, eu quero ajudar você a cuidar. Sabe, queridos, coisas tão simples, mas que demonstram um cuidado, um amor.
Agora eu pergunto, quem tem orado por você, queridos? Quem está junto com você? Mas mesmo assim, queridos, se você falar, ninguém me ligou, ninguém fez nada, queridos. O Senhor Deus é aquele que fala, tanto natural como espiritual. Olha, se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu nunca te deixarei. Eu nunca vou te abandonar. Então não fique falando mal. Porque fulano, querido, é fácil nós falar mal dos outros. Mas quando nós entregamos Deus, eu estou chateado porque fez isso, mas eu entrego para o Senhor. Queridos, o Senhor cuida de nós. O Senhor vai trazer renovo. O Senhor vai trazer realmente o descanso. O Senhor vai trazer algo que você vai falar, gente, eu não estou entendendo, talvez as pessoas estão fazendo mal, mas eu não consigo ter nada que vai contra a pessoa. Por quê, queridos? Porque você entregou para a pessoa certa. Você foi diante do reino de Deus e você trouxe essa honra, queridos, e a honra traz recompensa sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Teria tantas coisas para falar sobre isso, e eu quero que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado, queridos, nessa noite ao teu coração. Eu tenho sido ministrado. Eu tenho sido ministrado, queridos. E nessa madrugada eu acordei, não consegui dormir mais, 5 horas, eu saí, eu peguei o roteiro de oração, eu fui orando pela cidade, pelos governantes, orando pela liderança da igreja, orando pela tua vida, meu querido, orando pela tua família, crendo no sobrenatural de Deus, crendo no agir de Deus. Amém? Estamos nesse tempo de jejum, era até para falar, tinha até esquecido, mas agora me lembrei a partir de terça-feira nós entramos num outro nível, né, de jejum. Vai ser jejum do quê, queridos? De carne. Agora eu quero, sei que estou mudando porque depois eu volto de novo, mas queridos, eu vou ficar sem carne, querido, não entre em desespero. Se você, nós não estamos impondo, não é nada de imposição, é o que nós estamos fazendo, vai ser um jejum de carne. Agora se você fala, pastor, eu não, queridos, faz o jejum que Deus colocou no teu coração, quem sabe uma refeição, quem sabe outra, eu não consigo ficar. Mas queridos, a tua honra, presta atenção, se você fala simplesmente, não vou ficar de lábios, querido, o teu coração está assim, o coração, queridos, é o que vai demonstrar aqui. Então faça aquilo de coração para o Senhor, não para homens ver. Amém, queridos? E o Senhor realmente possa ministrar o teu coração. Quero, nós estamos 8h05, já estamos no nosso horário, mas eu sinto de 2 minutinhos, 3 minutinhos, enquanto canta esse canto, querido, de você colocar diante do Senhor. Quem sabe o Espírito Santo de Deus vai dizer a quem você deve honrar. É lógico que a palavra de Deus já fala, nós devemos honrar todos. Não é simplesmente nem autoridade, queridos. A Bíblia fala que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós, maior do que nós. Quando nós olhamos uma vida, é projetar o irmão e falar, não, entendendo, queridos, que Deus nos colocou para servir uns aos outros. Mas nós vamos tomar cuidado com o que está no nosso coração, para que o Senhor não venha para nós e fale assim, olha, este povo me honra de lábios, mas o coração está longe. Não, que o Senhor possa falar, o coração deles estão comigo, e tem me honrado de fato, tem honrado o que eu tenho colocado sobre a vida deles. Queridos, nós não escolhemos, né? Nós não escolhemos estar na família, mas quem escolheu para nós estarmos naquela família foi Deus, porque Ele deu a pessoa certa para ser teu pai, a pessoa certa para ser tua mãe, e Deus colocou pessoas certas para ser. Paulo, quando fala assim de preceptor, ele falou assim, tiveram muito mestre, talvez você ensinou aqui, você ouviu uma palavra ali, mas vocês não tiveram pais. Talvez muitas pessoas que estão pelas internet dando palavra, nunca vai ser teu pai, querido, nunca vai poder falar fácil com você, daquilo que talvez teu pastor, tua pastora, teu líder, teu supervisor, vai chegar e falar aquilo que realmente nós precisamos ouvir. Amém? Eu sou o primeiro, querido, eu levei tanta, né? A pastora está aqui, Didi. Mas quando vem uma palavra de um homem de Deus, cobertura, um pai espiritual, queridos, pode entender uma coisa, nunca é para te abaixar, mas é para te alertar e para levantar, para que você seja uma bênção. Então eu quero convidar você, enquanto cantamos esse cântico, que você olhe ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso honrar. Quem sabe você precisa pedir perdão para pai e mãe,
Quem sabe você precisa pedir perdão para alguém de autoridade que você não tem honrado. E falou: olha, eu tenho pecado contra Deus. Porque a ordem não é natural, a ordem é espiritual, queridos. Por causa dele é que eu honro, por causa dele é que eu obedeço. Que seja assim nas nossas vidas, amém, queridos? Amém, queridos. Você recebe essa palavra nessa noite? A palavra de Deus, ela diz que ela é boas notícias, amém? São boas novas. Essa palavra é uma boa notícia para nós nessa noite. Enquanto o pastor estava ministrando, eu fui anotando para mim o que a honra traz para a minha vida. Ela traz bênção, ela traz cura nas minhas emoções, ela traz sabedoria, ela traz direção para a minha vida, ela traz proteção, ela traz provisão, ela abre o céu sobre a minha vida, ela abençoa o meu futuro. Isso é uma boa notícia para mim, para você nessa noite. Porque às vezes que nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos: Deus, eu não consigo entender porque essa área da minha vida não rompe. E às vezes você fica procurando resposta, você fica questionando. Deus está te dando uma resposta nessa noite. Honra aquelas pessoas que Deus colocou sobre você. A honra, ela não tem a ver na condição que a pessoa te trata, não, ela tem a ver com o princípio estabelecido pelo Senhor. E eu quero declarar essa palavra sobre você nessa noite. Essa palavra é uma boa notícia para você. Às vezes aquela resposta que você tem buscado há tanto tempo, sobre aquela área que você não consegue romper, Deus está dizendo: a honra vai trazer cura para as suas emoções. Às vezes você está com uma confusão aí nas suas emoções. A honra, ela vai trazer sabedoria. Às vezes você tem buscado por sabedoria, mas você não tem honrado as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Primeira autoridade, Deus. Segunda autoridade é o nosso Pai, quando nós não somos casados, não é? Para a mulher, ela sempre vai estar debaixo de uma autoridade. Quero dizer algo para você, guarda isso. Isso é uma boa notícia para você nessa noite. Esse princípio, praticado por você, abrirá portas sobre a sua vida. O céu se abrirá sobre você. Você vai começar a experimentar algo novo. Recebe essa palavra nessa noite. Eu tenho experimentado esse princípio na minha vida. Há muitos anos atrás, quando eu conheci Jesus, com 17 anos, foi um dos princípios que eu aprendi. Honra o teu pai para que tudo te vá bem. Se hoje eu tenho experimentado de um casamento abençoado, a alegria de ver os meus filhos servindo a Deus, de experimentar saúde na minha vida em todos os níveis, tem a ver com isso, queridos. Samuel compartilhou aqui, eu vivi os 2 dias mais lindos da minha vida com o meu pai, no leito de morte. A oportunidade que Deus me deu de honrá-lo, de amá-lo, algo sobrenatural. E eu quero dizer algo, um dia eu quero compartilhar com você, alguns já conhecem um pouco a minha história. Eu quero dizer para você, jovem, recebe essa palavra nessa noite. Esposa, recebe essa palavra nessa noite. Homem de Deus, recebe essa palavra nessa noite. Porque essa é a resposta que você tem procurado para áreas na sua vida que ainda não se rompeu. Honra, quando nós entendemos, nós estamos bem conectados com o Senhor. Amém? Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Senhor. Te honramos nessa hora. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração venha não simplesmente, Pai, que eu quero nessa hora declarar, proibir toda ação maligna de tentar trazer uma palavra só a nível de mente, mas realmente seja algo guardado no coração. Como o salmista declarou: Senhor, eu escondi, eu guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor.
Pai, nos leva a esse nível, Senhor. Nós abençoamos cada pai, cada filho, Pai, cada pai natural aqui, mas também cada pai espiritual neste lugar. Oramos pelas autoridades estabelecidas e que em tudo, Pai, o domínio está no Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que remove reis, o Senhor é aquele que estabelece reis, o Senhor dá sabedoria aos sábios e entendidos, revela aquilo que está profundo. Oh Deus, Tu és Deus acima de todas as coisas. Nós Te honramos e cremos que temos colhido e colheremos coisas tremendas e maravilhosas que é na Tua palavra, Senhor, por simplesmente honrar o Senhor e tudo aquilo que o Senhor determinou na Sua palavra. Seja com cada um, Senhor, uma semana realmente seja liberado sobre cada família abençoada, de momentos de realmente de experimentar honra, não só a honra, mas experimentar a recompensa que há por honrar. Seja em nossos corações, Pai, Tua palavra. Nós oramos e Te entregamos este tempo em nome de Jesus.